Casos intrigantes de desaparecimentos e mortes suspeitas ligados a figuras que desafiaram o poder chamam a atenção pela falta de respostas. Um exemplo marcante ocorreu em 18 de junho de 2003, quando o jornalista Michael Hastings perdeu a vida em um acidente automobilístico em Los Angeles. Seu carro colidiu com uma árvore e explodiu em chamas nas primeiras horas da madrugada. Pouco antes, Hastings havia revelado que estava sendo investigado pelo FBI após publicar uma reportagem crítica sobre a CIA. Esse tipo de situação, em que pessoas somem ou morrem em circunstâncias obscuras sem que os responsáveis sejam identificados, não é novidade na história. Regimes autoritários, como o de Joseph Stalin, usaram essas táticas para silenciar opositores e manter o controle. Diversos governos já foram acusados de envolvimento em desaparecimentos de personalidades influentes, como músicos, empresários, cientistas, jornalistas e até mesmo informantes. Embora muitos casos permaneçam sem solução, alguns revelam indícios claros de participação de agentes do Estado. A seguir, apresentamos um desses episódios, junto a outros 18 que demonstram até onde o poder pode chegar quando se sente ameaçado. Antes de prosseguir, vale lembrar que acompanhar esses relatos ajuda a entender como certas estruturas operam. Se quiser ficar por dentro de novas análises, não deixe de acompanhar nossas atualizações. Um dos casos mais antigos e emblemáticos envolve William Morgan, um ativista norte-americano que desapareceu em 1826. Morgan havia se tornado um crítico ferrenho da maçonaria, uma sociedade secreta que, na época, exercia grande influência nos Estados Unidos. Ele anunciou a publicação de um livro que revelaria segredos da organização, o que gerou forte reação. Acredita-se que maçons tenham sido responsáveis por seu sumiço, possivelmente por meio de assassinato. Sua ausência desencadeou uma onda de protestos e contribuiu para a criação do Partido Antimacônico, liderado por Thurlow Weed e outros opositores da maçonaria. Embora Morgan nunca tenha reaparecido, seu livro foi publicado por David Sen Miller, a quem ele havia confiado informações. Entre elas, estava a revelação de que Morgan havia ingressado na maçonaria como aprendiz, mas desistiu de prosseguir após conflitos com membros da loja de Batavia, no estado de Nova York. Outro caso que intriga até hoje é o do físico italiano Ettore Majorana, que sumiu em 1938 durante uma viagem de Palermo para Nápoles. Majorana era um cientista brilhante, cujas pesquisas em física teórica poderiam ter aplicações militares, especialmente em um período em que a Europa caminhava para a Segunda Guerra Mundial. Alguns acreditam que ele tenha desaparecido por vontade própria, temendo que seus estudos fossem usados para fins destrutivos, como o desenvolvimento de armas nucleares. Antes de sumir, Majorana sacou dinheiro do banco, comprou uma passagem de navio e enviou um telegrama ao colega Antônio Carrelli, diretor do Instituto de Física onde trabalhava. No texto, pedia que não guardasse rancor e refletisse sobre quem ele realmente era. Horas depois, enviou outro telegrama dizendo que havia mudado de ideia e voltaria. Essa mudança repentina alimentou teorias de que ele poderia ter tirado a própria vida ou optado por um exílio voluntário, talvez na Argentina ou na Venezuela. Há quem sugira que ele tenha se isolado em um mosteiro, mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Durante a Segunda Guerra Mundial, o diplomata sueco Raoul Wallenberg salvou milhares de judeus em Budapeste, emitindo passaportes de proteção e abrigando-os em prédios que declarou como território sueco. Sua atuação heróica, no entanto, terminou de forma trágica. Em janeiro de 1945, quando as tropas soviéticas ocuparam a cidade, Wallenberg foi preso sob acusação de espionagem e nunca mais foi visto. 2 anos depois, documentos soviéticos indicaram que ele havia morrido em 1947 na prisão de Lubyanka, em Moscou, mas as circunstâncias permanecem nebulosas. Investigações posteriores levantaram a possibilidade de que Wallenberg tenha sido executado pelos soviéticos em 1947, embora algumas testemunhas afirmassem tê-lo visto vivo décadas depois. Há ainda suspeitas de que ele tenha sido envolvido em negociações obscuras, como ajudar criminosos de guerra nazistas a escapar da justiça em troca de favores. Em 1980, surgiram relatos de que um homem com características semelhantes às de Wallenberg teria sido visto na União Soviética, mas nada foi confirmado. Por fim, o caso de Karen Silkud, uma técnica norte-americana que trabalhava em uma usina de processamento de plutônio, levanta questões sobre negligência corporativa e possíveis encobrimentos. Silkud atuava na fábrica da QMCG, no estado de Oklahoma, e se destacou por denunciar as condições inseguras de trabalho que colocavam em risco a saúde dos funcionários. Ela foi a primeira mulher a integrar a equipe de negociação do sindicato local e havia coletado provas de contaminação por plutônio,
tanto em seu corpo quanto em sua casa. Em 13 de novembro de 1974, Seul tinha um encontro marcado com um repórter do New York Times para apresentar documentos que comprovavam as falhas de segurança da empresa. No caminho para a reunião, sofreu um acidente de carro que lhe tirou a vida. As investigações nunca esclareceram as causas do ocorrido, mas seu corpo e sua residência apresentavam altos níveis de contaminação radioativa. Sua família processou a QMCG, que, embora nunca tenha admitido culpa, chegou a um acordo extrajudicial. O caso se tornou um símbolo da luta por direitos trabalhistas e da impunidade em casos envolvendo grandes corporações extrajudicial com os familiares de Seul, no valor de 1,38 milhão de dólares. Esse acordo, embora não representasse uma admissão de culpa por parte da QMCG, foi visto como uma tentativa de silenciar as denúncias e evitar um julgamento público que expusesse ainda mais as práticas da empresa. 5. Gary Webb e a Dark Alliance. Em 1996, o jornalista investigativo Gary Webb publicou a série Dark Alliance no San Jose Mercury News, revelando um esquema que chocou o mundo. Segundo suas investigações, a CIA teria facilitado o tráfico de cocaína para os Estados Unidos por meio de membros da Contra-Nicaraguense, grupo armado financiado pelos EUA para combater o governo sandinista. O objetivo: arrecadar fundos para sustentar a guerrilha em meio à proibição do Congresso americano de apoiá-la diretamente. Webb apontou que a agência teria fechado os olhos para o fluxo da droga, permitindo que ela inundasse comunidades negras de Los Angeles e alimentasse a epidemia de crack nos anos 1980. As denúncias geraram uma onda de indignação, especialmente entre ativistas e moradores das áreas afetadas. O editor executivo do jornal, Jerry Cepos, reconheceu que a série tinha méritos, mas admitiu falhas graves, simplificações excessivas, problemas na edição e uma narrativa que, em alguns pontos, extrapolava as evidências disponíveis. Apesar das críticas, o trabalho de Webb reacendeu o debate sobre o papel dos serviços de inteligência no tráfico de drogas e a responsabilidade do governo em proteger suas próprias comunidades. Após a polêmica, Webb deixou o San Jose Mercury News e passou a trabalhar como investigador para a Assembleia Legislativa da Califórnia. Em 1998, bancou o livro Dark Alliance, aprofundando as conexões entre a CIA, a Contra e o narcotráfico. 6 anos depois, em dezembro de 2004, foi encontrado morto em sua casa com 2 tiros na cabeça. As autoridades classificaram o caso como suicídio, embora a hipótese de assassinato tenha ganhado força entre seus apoiadores. O legista Robert Lyons afirmou que, embora fosse incomum, não era impossível que alguém se auto-infligisse 2 disparos. A viúva de Webb, no entanto, declarou que ele estava deprimido por não ter conseguido um novo emprego em um grande veículo de imprensa. Uma nota deixada por ele dizia: "Por favor, não entrem. Já liguei para o 911. Não precisam de ajuda. Obrigado." 6. Dani Casolaro e o povo. Na manhã de 10 de agosto de 1991, o corpo do jornalista investigativo Dani Casolaro foi encontrado em uma banheira de um hotel em Martinsburg, Virgínia Ocidental. Suas mãos estavam cortadas e os ferimentos nas veias dos pulsos sugeriam suicídio. No entanto, as circunstâncias da morte logo se tornaram alvo de controvérsias. Em seus cadernos e anotações, Casolaro mencionava uma investigação sobre o que chamava de o povo, uma suposta rede de corrupção global que conectava escândalos políticos, operações de inteligência e crimes financeiros ao longo dos anos 1980. Entre os casos que Casolaro investigava estavam o Iracontras, o colapso do Banco de Crédito e Comércio Internacional BC e o October Surprise, a suspeita de que a campanha de Ronald Reagan teria negociado secretamente com o IRA para adiar a libertação de reféns americanos até depois das eleições de 1980. Ele também se debruçava sobre o caso Slough, no qual a empresa de software homônima acusava o Departamento de Justiça do ZEUA de roubar seu programa Promise, usado para rastrear processos judiciais. Segundo o fundador da Slough, William Hamilton, o governo teria falido a empresa intencionalmente para se apoderar do software e adaptá-lo para operações de espionagem. Casolaro afirmava estar em Martinsburg para se encontrar com uma fonte anônima que poderia confirmar suas teorias. Em suas notas, ele descrevia o povo como uma teia de agentes corruptos, traficantes de armas e figuras do submundo financeiro que operavam em escala global. Apesar das evidências forenses apontarem para suicídio, muitos questionaram se ele teria sido silenciado. Até hoje, não há provas conclusivas de que sua morte tenha sido um assassinato, mas o mistério em torno de suas investigações persiste. 7. Frank Olson e o Projeto MK Ultra. Frank Olson era um bioquímico do exército dos EUA que trabalhava no Fort Detrick, em Maryland, durante a Guerra Fria. Sua especialidade era a pesquisa com armas biológicas,
mas seu destino mudou para sempre em 1953, quando foi submetido a um experimento secreto do Projeto MK-Ultra, um programa da CIA que testava os efeitos do LSD e outras substâncias em seres humanos, muitas vezes sem seu consentimento. Na noite de 18 de novembro daquele ano, durante uma conferência em uma cabana isolada, Olson recebeu uma dose de LSD sem saber. 9 dias depois, em 28 de novembro, ele caiu ou foi jogado da janela do 13º andar do Hotel Statler, em Nova York. A versão oficial classificou o caso como suicídio, mas sua família sempre duvidou dessa explicação. Em 1975, a Comissão Rockefeller confirmou que a CIA havia conduzido experimentos com drogas em agentes e civis, mas não esclareceu as circunstâncias da morte de Olson. Em 1994, seu corpo foi exumado a pedido de seu filho, Eric Olson. O novo exame revelou lesões cranianas anteriores à queda, sugerindo que ele poderia ter sido agredido antes de ser lançado pela janela. Documentos desclassificados e depoimentos de colegas indicam que Olson estava cada vez mais perturbado com as atividades do MK-Ultra, que incluíam interrogatórios brutais na Alemanha e o uso de armas biológicas na Guerra da Coreia. Embora não haja provas de que ele tenha ameaçado expor o programa, sua morte levanta suspeitas sobre a arte onde a CIA estaria disposta a ir para manter seus segredos. 8. Michael Hastings e o carro hackeado. Na madrugada de 18 de junho de 2013, o jornalista Michael Hastings morreu em um acidente de carro em Los Angeles. Seu Mercedes-Benz acelerou a mais de 160 km/h antes de colidir com uma palmeira e explodir em chamas. Hastings, conhecido por suas reportagens críticas ao governo, havia se tornado uma voz incômoda para administrar Obama. Em seu último artigo, publicado dias antes da morte, ele questionava a vigilância em massa e a perseguição a jornalistas pelo Departamento de Justiça. O laudo toxicológico encontrou tragos de maconha em seu sangue, mas nada que justificasse a perda de controle do veículo. A causa oficial da morte foi traumatismo contundente maciço, compatível com o impacto frontal em alta velocidade. No entanto, o acidente levantou suspeitas. Hastings havia dito a amigos que estava sendo investigado pelo FBI e que temia por sua segurança. Em um e-mail enviado horas antes do acidente, ele escreveu: "Estou em uma histeria muito grande e preciso desaparecer por um tempo." Além disso, especialistas em segurança cibernética apontaram que alguns modelos de Mercedes-Benz da época eram vulneráveis a hackers, que poderiam assumir o controle do veículo remotamente. Até hoje, não há provas de que o acidente tenha sido intencional, mas as circunstâncias, a velocidade extrema, a explosão imediata e os alertas prévios de Hastings alimentam teorias de que sua morte não foi um simples acidente de trânsito, uma história muito maior e que precisava sumir por um tempo. Além disso, testemunhas próximas ao caso revelaram que Hastings morreu em questão de segundos. Seu irmão, Jonathan Hastings, declarou em entrevistas que, poucos dias antes do acidente, Michael havia se recusado a ingressar em um programa de reabilitação para se desintoxicar de drogas. Jonathan não acreditava em teorias conspiratórias sobre a morte do irmão, mas admitiu que, diante das circunstâncias, não descartava a possibilidade de homicídio. Um dia antes do acidente, Hastings afirmou acreditar que estava sendo investigado pelo FBI. Nos dias que antecederam sua morte, ele trabalhava em reportagens sobre a CIA, conforme relatou a sua advogada, Jennifer Robinson. O FBI, porém, negou qualquer investigação contra o jornalista em um comunicado oficial. Outro caso emblemático e o da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia, assassinada em 16 de outubro de 2017 quando uma bomba explodiu seu carro próximo à sua casa. A investigação sobre sua morte tornou-se peça-chave nos desdobramentos dos Panama Papers em Malta, expondo ligações entre figuras do governo local, como o então primeiro-ministro Joseph Muscat, e empresas offshore. Caruana Galizia denunciava esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, nepotismo e os vínculos entre o crime organizado e a indústria de jogos na ilha. Apesar das ameaças e processos por difamação, ela nunca deixou de publicar reportagens incômodas ao poder. 3 homens foram presos em dezembro de 2017 pelo atentado, mas até hoje não se sabe quem ordenou o crime. Sob pressão internacional, Muscat autorizou uma investigação independente em setembro de 2019. O empresário Jorgen Fenech, preso em novembro daquele ano, foi apontado como figura central no caso por manter relações com políticos malteses por meio de empresas offshore. Fenech chegou a acusar Keith Chambry, chefe de gabinete de Muscat, de ser o mandante do assassinato. Pouco depois, Chambry e o ministro do Turismo renunciaram. Muscat anunciou sua saída do cargo em dezembro de 2019, deixando o posto em janeiro de 2020. Outro caso que chocou o mundo foi o do jornalista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido em 2 de outubro de 2018 após entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul.
na Turquia. Khashoggi foi estrangulado e desmembrado dentro do prédio, e seus restos nunca foram encontrados. Por dias, o governo saudita negou qualquer envolvimento, mas gravações de áudio obtidas pela inteligência turca revelaram detalhes macabros do crime. Segundo investigações do The New York Times, o assassinato foi premeditado e membros da equipe enviada a Istambul tinham ligações diretas com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. Após semanas de versões contraditórias, o regime saudita admitiu a responsabilidade pela morte de Khashoggi, alegando que teria sido resultado de uma discussão que saiu de controle, sem fornecer mais detalhes. Khashoggi era um crítico ferrenho da repressão política e da falta de liberdades no governo de bin Salman, denunciando perseguições a dissidentes e jornalistas. Em setembro de 1945, o agente da NKVD, Polícia Secreta Soviética, Konstantin Volkov, desapareceu na Turquia após tentar desertar para os britânicos. No final de agosto, Volkov enviou uma carta ao vice-consul britânico em Istambul, sem Page pedindo um encontro urgente. Page, porém, ignorou o pedido, achando que se tratava de uma armadilha. Dias depois, Volkov e sua esposa apareceram pessoalmente no consulado e foram atendidos por John Leigh, primeiro secretário que falava russo. Volkov revelou que pretendia desertar e ofereceu informações valiosas: a identidade de mais de 300 agentes soviéticos na Turquia, 250 no Reino Unido e, o mais explosivo, a existência de 3 espiões infiltrados no alto escalão do Serviço de Contra-Espionagem britânico MI5. Em troca, pedia $27 mil e proteção, e repassou a proposta a Londres, mas um dos destinatários da mensagem era justamente um dos espiões mencionados por Volkov, Kim Philby, agente duplo a serviço da União Soviética. Philby atrasou a resposta por 3 semanas, tempo suficiente para que a NKVD localizasse Volkov e sua esposa. O casal foi sequestrado e levado à forca para Moscou, onde se acredita que tenham sido executados. A última vez que foram vistos foi em setembro de 1945, quando embarcaram em um avião. A deserção frustrada de Volkov expôs a profundidade da infiltração soviética no Ocidente e reforçou a lenda de Philby como um dos espiões mais perigosos da Guerra Fria. Por fim, o caso de Jacques Wheeler, ex-assessor presidencial dos Estados Unidos, também levanta suspeitas. Seu corpo foi encontrado sem vida em um aterro sanitário em Wilmington, Delaware, no dia 31 de dezembro de 2010, em circunstâncias extremamente estranhas. Wheeler morava em Washington, D.C., mas tinha uma casa em Newcastle, Delaware, que foi encontrada revirada. Inicialmente, pensou-se em um roubo, mas nada foi oficialmente registrado. No dia 29 de dezembro, ele relatou ao seu empregador que havia sido roubado, perdendo o celular e pasta de trabalho, mas não fez boletim de ocorrência. Seu telefone foi encontrado do outro lado da rua de sua casa em uma obra que pegou fogo. Câmeras de segurança o flagraram no dia 29 em um estacionamento em Georgetown, andando de forma desorientada e carregando apenas um sapato. No dia 30, às 20h30, ele foi visto saindo do prédio Nemours, e sua última aparição registrada foi às 20h41. Quando nesse exato momento, ele passava em frente à estacal de Valet Parking do Stel du Plon. A forma como morreu permanece um mistério até hoje. Uma das teorias sugere que o crime teria ocorrido em uma agência externa, possivelmente ligada ao roubo do Aletinge, mas a pergunta persiste: por que seu celular foi encontrado em uma obra em construção? Outra hipótese levanta a possibilidade de que ele tenha sido silenciado por algo que sabia, algo de natureza grave. No entanto, se esse fosse o caso, por que não buscou proteger sua família? Sua esposa chegou a sugerir que ele poderia ter sido assassinado por um matador de aluguel, agindo sob ordens de políticos corruptos de Newcastle, dos quais ele poderia ter informações comprometedoras. Contudo, não há provas concretas que sustentem essa versão. Outras duas possibilidades são consideradas: a de que assaltantes o tenham matado ou de que um acidente envolvendo um container tenha causado sua morte. Caso 13. Joanita Nielsen, em 4 de julho de 1975. Joanita Ann Nielsen compareceu a uma reunião no clube noturno Carlos Selle, localizado em King's Cross, na cidade de Sydney. Foi a última vez que foi vista. Jornalista e editora de um jornal local, Nielsen era uma figura prominente na defesa do patrimônio urbano e herdeira de uma família australiana influente. Sua atuação como conservacionista colocou em rota de colisão com interesses imobiliários poderosos, especialmente por sua oposição ferrenha a um projeto de desenvolvimento urbano impulsionado pelo promotor Frank Thiemann. O empreendimento previa a expansão do subúrbio de Woolloomooloo, área que Nielsen lutava para preservar. As suspeitas recaem sobre o envolvimento de grupos do crime organizado e policiais corruptos em seu desaparecimento. Em outubro de 1983, após uma investigação forense, concluiu-se que Nielsen havia sido assassinada,
mas nem a causa da morte nem os responsáveis foram identificados. Caso 14. Anna Politkovskaya. A jornalista russa Anna Stepanovna Politkovskaya dedicou sua carreira a investigar e denunciar violações de direitos humanos, com foco especial na Segunda Guerra da Chechênia 1999-2005. Seus relatos expunham abusos cometidos pelas forças militares russas na região, o que lhe rendeu ameaças constantes. Em 2002, chegou a ser submetida a um simulacro de execução por soldados russos. Em 2004, durante um voo de Moscou para Rostov-on-Don, Politkovskaya foi envenenada. Na ocasião, seguia para Beslan, onde ocorrera a crise com reféns em uma escola, com a intenção de mediar as negociações. O envenenamento a obrigou a retornar a Moscou para tratamento médico intensivo, mas ela se recuperou. 2 anos depois, em 7 de outubro de 2006, data do aniversário de Vladimir Putin, foi assassinada a tiros no elevador de seu prédio em Moscou. Embora 5 homens tenham sido condenados em 2014 pelo crime, as investigações nunca esclareceram quem ordenou o assassinato. Caso 15. Maria Esther Aguilar Cansimbi. Em 11 de novembro de 2009, a jornalista mexicana Maria Esther Aguilar Cansimbi desapareceu em Michoacán após cobrir pautas relacionadas à segurança pública e aos direitos humanos. Ela foi a primeira mulher jornalista a desaparecer no México, e organizações como a Artículo 19 e a Repórteres Sem Fronteiras classificaram seu caso como desaparecimento forçado, uma prática frequentemente associada a grupos criminosos ou agentes do Estado. Sua atuação profissional estava ligada à cobertura do narcotráfico e da violência no Estado, temas que colocavam em risco a vida de jornalistas na região. Aguilar trabalhava para os jornais La Opinión de Zamora e Cambio de Michoacán. 5 meses após seu desaparecimento, outro jornalista do Cambio, Ramon Angeles Zalpa, também sumiu. As investigações sobre o paradeiro de Aguilar foram marcadas por negligências, como a demora na busca inicial e a falta de ações imediatas. Um mês após seu desaparecimento, a Repórteres Sem Fronteiras publicou um relatório denunciando, entre outros pontos, a ausência de pedidos de resgate, o que reforçava a suspeita de envolvimento de grupos organizados. Caso 16. David Kelly. O corpo do especialista em armas químicas David Christopher Kelly foi encontrado em 18 de julho de 2003 em Arundel Mill, uma área arborizada em Ossortire, Inglaterra. A autopsia determinou que a morte ocorrera no dia anterior, após Kelly infligir cortes profundos no pulso esquerdo. No entanto, as circunstâncias levantaram dúvidas desde o início. Em maio de 2003, Kelly havia sido apontado como a fonte de uma reportagem da BBC que acusava o governo do Reino Unido, liderado por Tony Blair, de exagerar os relatórios sobre as armas de destruição em massa do Iraque para justificar a invasão do país. Como ex-inspetor de armas da ONU no Iraque, Kelly testemunhou perante o parlamento britânico em 15 de julho, 2 dias antes de sua morte. Embora a investigação judicial tenha concluído que Kelly cometera suicídio, médicos e especialistas forenses questionaram a versão oficial. Em cartas e artigos, eles argumentaram que as lesões auto-infligidas não seriam suficientes para causar uma hemorragia fatal sem a intervenção de outros fatores. As dúvidas sobre o caso persistem até hoje. Caso 17. J. Clifford Baster. Em maio de 2001, J. Clifford Baster renunciou ao cargo de vice-presidente da Enron Corporation, empresa que, meses depois, se tornaria o epicentro de um dos maiores escândalos financeiros da história. Baster havia vendido suas ações da companhia antes de ela declarar falência em dezembro de 2001. Uma transação que lhe rendeu cerca de 30 milhões de dólares. Como ex-executivo, Baster foi convocado para depor sobre as práticas contábeis fraudulentas da Enron e estava programado para testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos em fevereiro de 2002. No entanto, em 25 de janeiro daquele ano, seu corpo foi encontrado dentro de seu Mercedes-Benz, em Sugarland, Texas. Ele havia sido baleado na cabeça com uma pistola calibre .38, e a arma estava ao seu lado. Uma nota de suicídio, escrita mal, foi encontrada no veículo, na qual Baster expressava desespero. Caso 18. Brock-Smith Melekian. Nascido como Grigory Sherbakov em 1976, na então União Soviética, Brock-Smith Melekian, nome adotado após imigrar para os Estados Unidos com os pais em 1979, teve uma vida marcada por contradições. Conhecido por seu histórico de dependência química, furtos e comportamentos erráticos, também se destacou como músico e ativista, denunciando esquemas de corrupção. Entre suas ações mais polêmicas, Melekian alegou ter acesso a documentos confidenciais que comprovariam ligações entre o banco onde seu pai adotivo trabalhava, a organização Trump e lavagem de dinheiro envolvendo a Rússia.
Ele chegou a compartilhar arquivos com investigadores do FBI, atuando como informante. Em 25 de abril de 2022, aos 46 anos, seu corpo foi encontrado no pátio da escola secundária Theodore Roosevelt, em Los Angeles, por funcionários da Instituical, após a separação dos pais e um período em um abrigo. Melekian havia sido adotado por um banqueiro, mas sua vida permaneceu solitária e instável. O laudo forense não encontrou sinais de homicídio ou violência, deixando as circunstâncias de sua morte sem explicação definitiva. A morte de Melekian foi classificada como uma possível autolesão, sem que a causa exata tenha sido definitivamente estabelecida. Há indícios de que ele vivia em condições precárias, possivelmente como uma pessoa em situação de rua, especialmente após ser despejado. O final de março de 2022, de um loft localizado nos números 10 e 9 da rua Shanton, em Los Angeles. Outro caso que levanta questionamentos envolve o engenheiro norte-americano Shanton, que faleceu em Singapura em junho de 2012. Sua morte foi cercada de controvérsias, principalmente porque a família nunca aceitou a versão oficial, que apontava suicídio por asfixia após enforcamento. Em fevereiro de 2013, o Financial Times publicou uma reportagem na qual os parentes de Shanton alegavam que a investigação policial de Singapura havia sido negligente. Entre as falhas apontadas estavam a falta de exame detalhado da cena do crime e a ausência de coleta de impressões digitais. O artigo também destacava que Shanton trabalhava em projetos inovadores e colaborava com o Instituto de Microeletrônica IME****STAR, além de supostas parcerias com a Huawei em pesquisas relacionadas a aplicações militares. No entanto, tanto a Huawei quanto o IME e os colegas de Shanton negaram qualquer envolvimento em tais colaborações. A família, por sua vez, afirmou que ele estava preocupado com os riscos de seu trabalho para a segurança nacional dos Estados Unidos, chegando a relatar que se sentia ameaçado por suas atividades com empresas chinesas. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você tiver informações adicionais ou quiser compartilhar sua perspectiva, deixe seu comentário abaixo, curta este material e compartilhe com familiares e amigos para que mais pessoas conheçam essas histórias intrigantes sobre indivíduos que desapareceram ou morreram em circunstâncias obscuras após se envolverem em situações de alto risco. Se você está chegando agora ao canal, não deixe de se inscrever e nos acompanhar em nossas redes sociais. Os links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.